Bom dia, senhoras e senhores. Neste momento, gostaríamos de dar as boas-vindas à teleconferência de anúncio de resultados do quarto trimestre de 2021 da Telefônica Brasil. Hoje, temos conosco, representando a administração da empresa, o senhor Christian Gebara, CEO, senhor Davi Melcon, CFO e Investor Relations Officer, e o senhor João Pedro Carneiro, diretor de Relações com Investidores. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente via webcast e a apresentação de slides pode ser acessada no site www.telefonica.com.br/ri. O replay da teleconferência estará disponível logo após o término. Depois da apresentação da empresa, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Neste momento, instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum participante precise de ajuda durante a teleconferência, pressione asterisco 0 para falar com o operador. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Telefônica Brasil, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da empresa e informações atualmente disponíveis para a empresa. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que as condições gerais da economia, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Telefônica Brasil e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais declarações. Agora eu passo a palavra ao senhor João Pedro Carneiro, diretor de Relações com Investidores da Telefônica Brasil. Senhor Carneiro, pode prosseguir. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência de anúncio de resultados do quarto trimestre e do ano de 2021 da Telefônica Brasil. A teleconferência de hoje será dividida em duas partes. Primeiro, o nosso CEO, Christian Gebara, vai apresentar os principais destaques financeiros e operacionais da Vivo e uma atualização sobre o ecossistema digital e as iniciativas de ESG da empresa. Depois, nosso CFO, Davi Melcon, vai dar mais informações sobre a nossa estrutura de custos e CAPEX, lucro líquido, remuneração dos acionistas e fluxo de caixa livre. Passo a palavra ao Christian. Obrigado, João. Bom dia a todos. Obrigado por participarem. No slide número 3, nós vamos começar com os principais destaques de um trimestre que fechou 2021 de uma forma muito positiva. No quarto trimestre, nós atingimos a nossa maior base de clientes da nossa história, com 99 milhões de acessos, já que nosso pós-pago atingiu um marco histórico de 50 milhões de clientes, e os domicílios conectados com fibra aumentaram 36% ano contra ano, chegando a 4,6 milhões, e a Vivo registrando 1,2 milhão de adições líquidas em 2021, 37% a mais do que em 2020. Esse forte desempenho operacional nos permitiu destravar uma evolução positiva ano contra ano em todas as linhas no quarto trimestre de 2021, já que conseguimos expandir nossas receitas total, de serviços móveis, de handsets e fixa, bem como nosso EBITDA, nosso lucro e nosso fluxo de caixa livre. Na parte da receita, os serviços fixos cresceram 0,8% ano contra ano, confirmando que nós fomos capazes de reverter a tendência negativa que por vários anos pressionou o top line da empresa. Com nossa receita fixa core aumentando 13,7% ano contra ano, impulsionado por um crescimento de 31,2% na receita de FTTH. Em telefonia móvel, nossa receita expandiu 3,7% ano contra ano no último trimestre, e handsets tiveram um aumento de 8,8% e serviços 3,1%, impulsionados pela aceleração dos upsells dentro da nossa base de clientes e nossos números de portabilidade pós-pago que foram melhores. Nosso EBITDA aumentou 1,2% ano contra ano no último trimestre de 2021, já que a aceleração da nossa receita conseguiu compensar os impactos que vieram da taxa de inflação de duplo dígito registrada em 2021. Como resultado disso, a margem EBITDA ficou em 42,9% no trimestre.
E, finalmente, como o nosso bottom line do trimestre dobrou em comparação ao último trimestre de 2020, conseguimos registrar um lucro líquido de 6,2 bilhões de reais em 2021, um aumento de 30,6% ano contra ano, e ele será totalmente distribuído aos nossos acionistas. Além disso, fizemos a recompra de 500 milhões de reais em nossas ações durante o ano, levando a uma posição de 14 milhões de ações no fim do ano, que foram canceladas em fevereiro de 2022. Agora, no slide 4, vemos que no último trimestre de 2021, nossa receita total aumentou 2,8% ano contra ano, impulsionado pelo aumento de 6% na nossa receita core, representando mais de 90% do nosso top line do período. O nosso portfólio completo e atualizado de soluções digitais e de conectividade, que atende totalmente às demandas de nossos clientes B2B e B2C, tem gerado resultados incríveis e vai continuar impulsionando a nossa empresa nos próximos trimestres e nos próximos anos. Agora, no slide número 5, nós detalhamos a evolução da nossa receita móvel no trimestre. A receita de serviços móveis mostrou o nosso melhor desempenho de quarto trimestre desde 2017, com um aumento de 3,1% ano contra ano. Conseguimos manter a nossa receita pré-paga estável no quarto trimestre, mas a nossa receita de pós-pago expandiu 3,9% ano contra ano, isso por causa da nossa abordagem racional e baseada em valor e uma maior base de clientes. Como resultado, pós-pago respondeu por 81% da receita de serviços móveis no trimestre, o que é um ativo muito valioso em períodos de alta inflação, e conseguimos historicamente repassar os efeitos da inflação para nossos clientes pós-pago a cada ano. Em handsets, nossa receita aumentou 8,8% ano contra ano no quarto trimestre de 2021, com o impacto positivo das campanhas de Black Friday e Natal. Consequentemente, a nossa receita total de serviços móveis expandiu 3,7% ano contra ano no último trimestre. No slide 6, vemos que a Vivo fechou outro ano como líder no mercado de telefonia móvel, com a maior participação de mercado em total, pós-pago e pré-pago. Esse reforço da nossa liderança resultou de um aumento de 6,9% ano contra ano na nossa base de acessos móveis, levando a nosso maior número historicamente de clientes móveis, 83,9 milhões. Esse crescimento veio principalmente da nossa base pós-paga, que expandiu 10,6% ano contra ano, e nossas linhas pré-pagas cresceram pelo segundo ano consecutivo, aumentando 1,9% comparado a 2020. Do lado direito do slide, estamos destacando alguns aspectos interessantes que justificaram o nosso sólido desempenho operacional na área móvel em 2021. Embora a gente tenha aumentado os preços dos planos híbridos no terceiro trimestre de 2021, o nosso churn pós-pago no quarto trimestre permaneceu bem estável, 1,3% por mês, aumentando apenas 0,1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. O aumento do preço dos planos híbridos não só ajudou a destravar um bom desempenho de receita, mas também fez com que parte dos nossos usuários fizessem upgrade de seus planos para ofertas puramente pós-pagas. E isso é mostrado pelo aumento de 87% ano contra ano nos nossos upsells de híbrido para pós-pago. Além disso, nossa proposta de valor premium, com ofertas inovadoras alinhadas com as demandas dos clientes por conectividade e soluções digitais, conforme visto no aumento de 1,3% no consumo de dados em 2021, nos permitiu registrar no quarto trimestre várias adições líquidas em pós-pago que vieram das outras operadoras e que aumentaram 3 vezes em relação ao quarto trimestre de 2020. No slide número 7, vemos que nos primeiros 2 meses de 2022, a Anatel e CAT aprovaram a transação que envolve a aquisição de ativos da área móvel da Oi, pela Vivo, pela TIM e pela Claro. Essa será uma operação transformadora para o setor de telecomunicações no Brasil e permitirá uma melhora geral da qualidade para os usuários de telefonia móvel, principalmente aqueles que vêm da rede da Oi, e permitindo a criação de um player de infraestruturas de fibra. O fechamento da transação deve ocorrer nos próximos meses e a Vivo se comprometeu a pagar aproximadamente 5,5 bilhões de reais, totalmente financiados com o nosso próprio caixa,
para adquirir uma porção dos ativos que correspondem a 43 MHz de espectro, cerca de 10,5 milhões de clientes móveis e 2,7 mil sites. Nas próximas semanas, vamos manter-os informados sobre os próximos passos e sobre as sinergias que nós planejamos captar dessa transação. No slide número 8, vemos que a nossa receita fixa core expandiu e ficou em 13,7% de aumento ano contra ano no último trimestre de 2021, permitindo que nossa receita total crescesse pelo segundo trimestre consecutivo no ritmo de 0,8%, consolidando uma retomada de um negócio que representou um terço do nosso top line. Os três componentes da nossa receita core fixa cresceram em uma taxa de duplo dígito no último trimestre. FTTX expandiu 10,4% ano contra ano, IPTV 13,3% e dados ICT e serviços digitais aumentaram 19,5%. Como resultado, as receitas que vêm dos nossos produtos fixos core já representam mais de 70% da nossa receita fixa total, 8 pontos percentuais a mais do que no quarto trimestre de 2020. Temos certeza que essa mudança contínua no nosso mix em direção a produtos de mais qualidade e mais valor agregado vai ser a força motora da aceleração do crescimento de nossa receita nos próximos períodos. No slide número 9, vemos que a receita que vem da nossa rede Fiber to the Home fecharam o quarto trimestre de 2021 em mais de 1,5 bilhão de reais, representando 13,3% da receita total registrada pela Vivo no período, após uma expansão em um ritmo médio de 35,8% por ano de 2019 até 2021. Nossa banda larga FTTH continua com um ótimo desempenho, já que a demanda por conectividade de alta velocidade permanece tão forte quanto antes. E, na verdade, no último trimestre, a velocidade média dos nossos clientes FTTH foi 188 megabits por segundo, um aumento de 77% ano contra ano, já que metade das nossas adições brutas atuais vem dos nossos clientes que compram planos com velocidades de pelo menos 300 megabits por segundo. Além disso, a adoção da fibra deve acelerar ainda mais, já que houve um lançamento recente do nosso plano pós-pago móvel FTTH+, Vivo Total. E a oferta traz benefícios atraentes para os clientes que querem aproveitar o melhor da experiência de dados dentro e fora de casa. Como resultado, vamos continuar tendo um desempenho forte em fibra, e isso será aprimorado ainda mais pelo ajuste de preços que vamos implementar este ano para a nossa base de clientes FTTH. No slide número 10, mostramos a evolução dos domicílios conectados, que mantém a Vivo no caminho certo para atingir as metas estabelecidas para 2024 para a nossa área de FTTH. Fechamos 2021 com 19,6 milhões de domicílios conectados com fibra, expandindo nossa rede para 3,9 milhões de novos locais, aumentando nosso footprint 25% em relação ao ano anterior. Essa expansão robusta nos permitiu registrar o número mais alto da nossa história de adições líquidas de FTTH, com 1,2 milhão de novos usuários adicionados à nossa base, que agora tem 4,6 milhões de acessos, um aumento de 36,4% ano contra ano. Como a expansão ano contra ano da nossa base de usuários excedeu o crescimento do nosso footprint, em 2022 conseguimos acelerar a nossa taxa de adoção de FTTH em 2 pontos percentuais para 23,5%. Queremos alcançar, no fim de 2024, uma taxa de adoção de 30%, chegando a 29 milhões de domicílios conectados, o que nos fez estabelecer uma meta de quase dobrar a nossa base de usuários de FTTH no período de 3 anos. O footprint e a base de usuários vão crescer e isso virá não apenas de nossos esforços orgânicos, que vão continuar, mas também por meio do FiBrasil. Vamos ver uma expansão de cerca de 4 milhões de domicílios conectados no período entre 2022 e 2024. Isso vai levar o nosso veículo Infraco a triplicar o número de HPs que tinha no fim de 2021, permitindo a Vivo entrar em novos mercados fora do estado de São Paulo. Agora no slide número 11,
No último trimestre, pela primeira vez, nós revelamos informações sobre nossos serviços digitais B2B, que foram um dos principais fatores impulsionadores do nosso melhor desempenho de top line. Agora, com os números atualizados, vamos dar informações adicionais sobre nuvem e soluções digitais. Finalizamos 2021 com 2,1 bilhões de reais em receitas que vieram da venda de serviços, incluindo nosso portfólio de B2B digital, composto por cibersegurança, nuvem, IoT Plus e soluções digitais com equipamentos. Essa quantia cresceu 46% ano contra ano e representa quase 5% da nossa base de receita anual. Uma parte significante desse crescimento veio da venda de serviços de nuvem. Registramos cerca de 600 milhões de reais em receita de nuvem durante 2021, ou seja, isso quase dobrou na base anual, e estamos fornecendo aos nossos clientes B2B soluções dos principais players no cenário de cloud, como Microsoft, Amazon, Google e Oracle. Além disso, em 2021, nossa receita, que veio de soluções digitais e equipamentos, cresceu 29% ano contra ano, chegando a 780 milhões de reais. A Vivo conta com uma ampla gama de fornecedores que atendem totalmente às demandas de TI de empresas de todos os portes e que nos permite ser um one-stop shop para aqueles que estão investindo na modernização e digitalização de seus negócios. Agora, no slide número 12, aqui temos uma atualização sobre as iniciativas que estamos desenvolvendo para aproveitar a oportunidade de serviços digitais na área B2C. Começo com nossa vertical de entretenimento. Temos parcerias com os principais OTTs do mercado, como Netflix, Disney, Amazon, Spotify e Tidal, para complementar a experiência dos clientes da Vivo e o acesso ao conteúdo. Fechamos 2021 com 1,2 milhão de assinaturas por meio da Vivo de plataformas de conteúdo OTT, aumentando o número de acessos em 79% ano contra ano. Isso inclui tanto as assinaturas de pacotes por meio do Vivo Selfie e dos planos FTTH e também compras independentes. Na área de saúde e bem-estar, acabamos de concluir o rebranding do nosso aplicativo Vivo Meditação, que agora se chama Atma. Com baixo investimento em marketing, conseguimos alcançar 150 mil instalações do aplicativo, aproveitando a base de clientes da Vivo. Planejamos expandir ainda mais e fazer o rebranding foi o primeiro passo para acelerar a adoção desse aplicativo. Em serviços financeiros, o nosso serviço de empréstimos pessoais 100% digital, Vivo Money, quebrou o marco de 30 milhões de reais em crédito concedido aos clientes móveis, com o número de originações e contratos com grandes adoções e grandes aumentos ano contra ano, já que incluímos a nossa base de usuários pré-pagos no nosso público-alvo. Na área de educação, demos outro passo importante na parceria com a Anima Educação, assinando um contrato para a constituição de uma joint venture que vai fornecer uma plataforma de educação para toda a vida, com cursos de educação digital focados em empregabilidade, contribuindo para o desenvolvimento e a melhora das condições de vida dos alunos. No slide número 13, temos os destaques da nossa abordagem muito proativa em assuntos relacionados à ESG. Na área de meio ambiente, nós finalizamos 2021 com mais de 900 toneladas de lixo eletrônico coletados nos nossos pontos de venda, contribuindo para o descarte seguro desses produtos. Além disso, terminamos o ano com 21 usinas de energia renovável ativas, no caminho certo para alcançar a nossa meta de 83 usinas até o fim de 2022, o que nos ajudou a reduzir em 19% o número de emissões diretas de CO2 anualmente. Em relação à diversidade, continuamos evoluindo e aumentando a representatividade de vários grupos em nossa força de trabalho. No fim de 2021, 29% da nossa liderança era composta por mulheres. Olhando de uma forma mais ampla na nossa força de trabalho, 30% de nossos funcionários são negros e 4% são autodeclarados como parte da população LGBTI+. Também temos um papel importante na sociedade brasileira, não só por fornecer conectividade e estimular a digitalização do país, mas também por patrocinarmos projetos educacionais por meio da nossa Fundação Telefônica Vivo, que beneficiou 2,7 milhões de pessoas em 2021, com investimentos de mais de 64 milhões de reais. Nossos esforços em relação ao crescimento sustentável têm uma grande ênfase na melhora
da equidade social por meio da representatividade e educação. E isso nos levou a ser reconhecidos de várias formas, tanto localmente quanto globalmente. Localmente, na B3, nós fomos a terceira empresa com a nota mais alta em todos os candidatos ao Easy e somos também a única empresa de telecomunicações escolhida para fazer parte do índice Great Place to Work, que foi recentemente criado. Além disso, nós nos tornamos parte do índice de equidade de gênero da Bloomberg e fomos a melhor empresa de telecom na América Latina pelo segundo ano consecutivo no Yearbook de Sustentabilidade S&P. Agora eu passo a palavra ao Davi, que vai falar dos destaques financeiros do trimestre. Obrigado, Christian. Bom dia a todos. No slide número 14, vemos que conseguimos manter nossos custos sob controle no quarto trimestre de 2021, com um crescimento de 4% ano contra ano durante um período em que tivemos uma taxa de inflação de duplo dígito. Os custos com serviços e mercadorias vendidas, que são habilitadores para muitos dos produtos e soluções que oferecemos, aumentou 15,9% ano contra ano. O aumento nessa porção do nosso OPEX, que já representa 36% dos nossos gastos totais, foi impactado pelo fato de que nós conseguimos acelerar nossas receitas de serviços digitais e equipamentos, o que melhorou a monetização de nossas plataformas de conectividade. Por outro lado, nosso custo de operações, que representou 64% do nosso OPEX no quarto trimestre de 2021, teve uma redução ano contra ano de 1,6%. Aqui, nós estamos conseguindo otimizar os gastos relacionados a clientes, como call centers, cobrança e inadimplência, contando com os benefícios da digitalização contínua dos nossos processos e pontos de contato. Essas eficiências nos ajudaram a compensar os custos mais altos com o pessoal, infraestrutura e comercialização, que estão sofrendo o impacto da alta taxa de inflação, do maior uso da rede e da nossa atividade comercial bem-sucedida. No slide número 15, aqui vemos que no quarto trimestre de 2021 nós postamos um aumento de 1,2% ano contra ano no nosso EBITDA, que chegou a 4,9 bilhões de reais, chegando a uma margem de 42,9%, apoiada pela expansão das nossas receitas core e por um controle de custos mais eficiente. Na base anual, nosso EBITDA recorrente aumentou 1,7% ano contra ano para 18 bilhões de reais, com uma margem de 40,9%. Agora, passando para o slide 16, no quarto trimestre de 2021, investimos 2,3 bilhões de reais, excluindo licenças. Isso representou 20,3% das receitas registradas no período, levando nosso investimento total do ano para 8,7 bilhões de reais, ou 19,7% das vendas. O nosso CAPEX foi direcionado principalmente a projetos de crescimento e transformação, para dar suporte à expansão do nosso footprint de FTTH e da nossa base de clientes, uma qualidade e capacidade superior na área móvel e a modernização e otimização de nossos sistemas de TI e plataformas. Além disso, em novembro de 2021, participamos no leilão para a aquisição do espectro de 5G, que foi realizado pela Anatel. Nós adquirimos blocos para 2,3, 3,5 e 26 GHz de frequência, que vão dar suporte à implementação da nossa rede 5G em âmbito nacional. Além das obrigações de cobertura estabelecidas pela Anatel, que serão cobertas nos próximos anos com o nosso CAPEX, nós também reservamos no quarto trimestre um CAPEX extraordinário de cerca de 4,5 bilhões de reais, composto de 900 milhões de reais relacionados aos preços de reserva das licenças, que serão pagos nos próximos 20 anos, e 3,6 bilhões de reais relacionados às contribuições que serão feitas às entidades que serão responsáveis pela implementação de certas metas definidas pela agência regulatória e que serão desembolsados entre 2022 e 2024. O 5G certamente trará oportunidades relevantes no futuro, e como líderes na área móvel, a Vivo estará na vanguarda em relação à prestação de serviços e o fornecimento de soluções que serão permitidos por essa tecnologia. No slide 17, vemos que em 2021, o nosso lucro líquido cresceu 30,6% ano contra ano para 6,2 bilhões de reais, além de um melhor resultado operacional.
O nosso bottom line foi impactado positivamente pelo reconhecimento de um ativo tributário de 1,4 bilhão de reais, que veio de uma decisão do Tribunal, do Supremo Tribunal, que definiu como inconstitucional a incidência de impostos de renda e atualizações sobre atribuições monetárias recebidas de reembolsos tributários no passado. O nosso lucro líquido robusto nos permitiu uma remuneração aos acionistas de 6,3 bilhões de reais por meio de dividendos, com base no resultado de 2021. Isso levou a um dividendo por ação de R$ 3,73, com um rendimento de 7,7% de dividendos. Além disso, durante 2021, investimos cerca de 500 milhões de reais na recompra de nossas ações. No fim do ano, tínhamos 40 milhões de ações no nosso tesouro, que foram canceladas em fevereiro de 2022, conforme decisão do nosso Conselho de Diretores. Considerando o valor desembolsado para adquirir as ações, a nossa recompra de dividendos com ações chegou a 8,4% de rendimento, o que reforça o nosso perfil de remuneração de acionistas dentro do panorama de telecom da América Latina. Para ajudar a manter esse alto nível de retorno aos nossos acionistas, ontem anunciamos a abertura de um novo programa de recompra de ações. Vamos recomprar mais ações nos próximos 12 meses. No slide 18, vemos que em 2021 geramos 7,4 bilhões de reais em fluxo de caixa livre após aluguéis, ou 16,9% de nossa receita líquida, ultrapassando o resultado de lucro líquido em 1,2 bilhão de reais. Fechamos o ano com um fluxo de caixa livre de 9,2%, que nos coloca em uma posição muito sólida para financiar a aquisição dos ativos móveis da Oi, investir em 5G e melhorar a remuneração dos nossos acionistas. Mesmo após a reserva de 4,5 bilhões de reais em dívida com a Anatel, nós conseguimos fechar o ano com uma posição de caixa líquido, excluindo aluguéis, de 500 milhões de reais. Muito obrigada pela atenção. Vamos abrir para perguntas agora. Obrigado, vamos agora abrir para perguntas. Caso queiram fazer uma pergunta, pressionem asterisco 1. Para se retirarem da fila de perguntas, pressionem asterisco 2. Caso estejam acompanhando esta teleconferência por webcast, vocês podem clicar em Question to the Host ou Pergunta para enviar suas perguntas. As perguntas serão respondidas na ordem que forem respondidas e pedimos a gentileza de pegarem o handset quando forem fazer sua pergunta para melhorar a qualidade do som. Por favor, aguardem. A primeira pergunta é de Bernardo Goldman, XP. Olá a todos, obrigado por responderem. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre a transação com a Oi. O que podemos esperar em termos de sinergias agora que a transação foi aprovada? Será que vocês poderiam nos dar mais informações em termos de número e velocidade da captura dessas sinergias? E a minha segunda pergunta tem a ver com o compartilhamento de rede com a TIM. Como está evoluindo esse projeto e o que podemos esperar em termos de OPEX e CAPEX este ano? Bernardo, aqui é o Christian. Vou tentar responder as duas perguntas. Em relação à transação com a Oi, precisamos esperar o fechamento da transação para poder dar mais informações sobre as sinergias. O que eu posso tentar antecipar para vocês é que, primeiro, como vocês sabem, temos um bom histórico na captura de sinergias em outras transações. Já fizemos isso com outras aquisições da Vivo, com a aquisição da Vivo e no mesmo ritmo com a aquisição da GPG. E a maioria das sinergias virão de otimização de custos e CAPEX, porque vamos aproveitar tudo que nós temos na Vivo, não só nos canais, mas também na rede. Nos canais, acreditamos que podemos atender a esses clientes de uma forma mais custo-efetiva, principalmente porque implementamos e desenvolvemos canais digitais de uma forma muito mais avançada do que eles tinham atualmente com a operadora atual. E na área de rede, considerando a maioria dos clientes que vamos capturar dessas transações estão no nordeste do país, nós teremos uma rede de internet móvel, a maior rede de internet móvel com a melhor qualidade da região,
Então, poderíamos facilmente oferecer a esses clientes um serviço muito melhor, de uma forma que também nos proporcione eficiência de custos e capex. Se quisermos acrescentar mais frequências, a otimização do uso dessas frequências com as frequências que nós já temos vai nos permitir oferecer uma excelente qualidade de serviços de uma forma eficiente, não só nas regiões em que vamos captar esses novos clientes, mas também em base nacional, na nossa, toda a nossa presença nacional, porque sabemos que houve portabilidade de alguns clientes que viriam para Vivo de qualquer forma. Também podemos capturar algumas sinergias em relação à gestão do uso da energia e o avoidance de capex vai vir principalmente do uso de mais frequências. É isso que acreditamos que vai acontecer. E com o passar do tempo, conforme as integrações forem ocorrendo, e nós acreditamos que elas vão ocorrer rapidamente no curto prazo, nós já estamos nos preparando para elas, podemos destravar muito mais potencial em relação a essas sinergias ainda em 2022 e depois do fechamento da transação podemos dar mais detalhes. Em relação à sua segunda pergunta, Bernardo, a segunda pergunta, sim, a segunda pergunta é sobre o compartilhamento de rede com a TIM. Sim, como você sabe, nós temos diferentes frentes nesse acordo de compartilhamento com a TIM. A cobertura, que é a de 4G, que podemos expandir a cobertura de 4G em locais em que eles estão presentes e nós não estamos, e vice-versa, eles podem expandir a cobertura deles em locais em que nós estamos presentes e eles não. Isso nós já fizemos em 716 cidades, aproximadamente metade de cada operadora. Então, agora temos mais 360 novas cidades em que nós temos cobertura e eles não têm, e a TIM tem cobertura em 36 cidades que nós não tínhamos no passado. Esse foi o primeiro passo, que está evoluindo muito bem, e talvez a gente veja mais cidades sendo acrescentadas no futuro. Já no modelo single grid, que para cidades com menos de 30 mil habitantes, em que nós vamos oferecer toda a frequência para ambas as operadoras na mesma rede. Nós já fizemos isso em 50 cidades, 25 de cada operadora. Esse foi um piloto que é mais complexo do que o primeiro, porque vamos começar a oferecer algumas coisas que da nossa infraestrutura para os clientes da outra operadora. Já fizemos isso, o piloto correu muito bem e agora estamos mapeando os próximos passos. O potencial que nós vemos aqui é de implementar isso em 1.600 cidades. E talvez a gente consiga concluir 25% este ano. Mas queremos garantir que a qualidade e a experiência do cliente seja boa, dos nossos clientes e dos clientes da TIM durante o rollout. E a terceira frente, que é o fechamento das redes 2G, tem muita eficiência de custo a ser captada aqui. E também nós podemos reutilizar essas frequências em outras tecnologias. Nós esperamos começar esse projeto em 2022. Isso teve que ser um pouquinho postergado, porque precisamos desenvolver alguns sistemas de TI nas duas empresas para que o projeto pudesse ocorrer. E aqui o potencial também é muito alto. Podemos fazer o fechamento de toda a rede de 2G em poucos anos. Não vamos dar uma data específica ou um número específico, mas nas três frentes o que estamos fazendo é ou obter cobertura que não tínhamos antes, ou combinar economias de capex com avoidance de capex. É isso que eu posso compartilhar no momento com você. Ficou muito claro, Cristian, obrigada. A próxima pergunta é de Marcelo Santos, JP Morgan. Olá, bom dia, Christian. Bom dia, equipe. Eu tenho duas perguntas. A primeira, se vocês puderem comentar qual é a perspectiva para os três serviços móveis no ano de 2022 e como estará o ambiente competitivo. E a segunda pergunta é sobre a desaceleração da receita fixa core, incluindo Fiber to the Home e IPTV, comparando com o crescimento do terceiro trimestre do ano passado. Vocês poderiam elaborar um pouco mais o que aconteceu e se isso é sustentável? Marcelo, obrigado pela pergunta. Para a primeira pergunta sobre um ambiente competitivo, eu acho que a concorrência ainda está muito forte no nosso mercado. Sabemos que é um mercado muito competitivo. Eu acho que nada mudou
com essa aquisição? Porque sabemos que os 3 players também estão avançando em sua cobertura e implementação de tecnologias, principalmente em 4G, então a concorrência continua sendo forte. Estamos tentando aumentar o preço, como fizemos no terceiro trimestre do ano passado para os planos híbridos e também para pós-pago puramente. Outras operadoras estão seguindo esse aumento de preço, estão no mesmo ritmo, talvez uma abordagem mais racional. Na área pré-pago, tudo permanece mais ou menos igual. Estamos tentando ou aumentar o preço ou fazer o upgrade dos clientes para ofertas 2 vezes por semana com mais dados e mais ARPU, ou migrando para planos híbridos, que, como vocês podem ver, tivemos números muito positivos na migração para híbrido também. Acho que essa é a tendência. Temos a inflação, vamos ter que aumentar os preços com a inflação, como fizemos isso na área móvel, e vamos fazer isso também em FTTH. Agora, em relação à pergunta sobre fixo, a primeira coisa boa é que a área de fixo está indo muito bem. Se considerarmos o crescimento de 0,8% combinado, é o segundo trimestre consecutivo em que vemos um aumento na receita de fixo. Como eu disse no início da apresentação de hoje, é o que chamamos de não core, que inclui DTH, FIX, representa menos de 10% da receita total da empresa. Teve uma redução de 20%, mas não é muito relevante quando consideramos todo o cenário da área fixa. Em telefonia fixa, FTTH, nos trimestres anteriores, nós fomos muito mais agressivos em termos de promoções. No último trimestre, não fomos tão agressivos assim, portanto, mantivemos os preços e estamos tentando levar os clientes a, para os planos de 360, 600 megabits com um ponto de preço mais alto do que o ponto de entrada de alguns concorrentes. Alguns dos concorrentes locais estão sendo mais agressivos em 100 e 200 megabits. Continuamos crescendo, é importante destacar que está crescendo o número absoluto da receita em FTTH, a porcentagem é bastante forte, um aumento de 31% em FTTH, e estamos expandindo para mais cidades. Portanto, aqui o nosso objetivo é manter nossos números absolutos crescendo. É claro que queremos ganhar o máximo de clientes que pudermos, queremos também controlar o churn, então a qualidade dos clientes que estamos adquirindo é muito importante. E também estamos nos medindo no valor durante toda a vida do cliente, misturando móvel com fixo e todas as nossas ofertas, além dos serviços digitais de que estamos oferecendo junto com o FTTH, por exemplo, os vídeos OTTs, que estão indo muito bem e estão sendo muito bem recebidos pelos clientes. Essa é a nossa estratégia daqui para frente. Continuar com a estratégia, aumentar os números absolutos, expandir para mais cidades e chegar ao número de 29 milhões de domicílios conectados em 2024 e uma adoção de 37%. Muito obrigado, Christian. Obrigado, Marcelo. A próxima pergunta é de Fred Mendes, Bank of America. Olá, bom dia a todos. Eu tenho 2 perguntas também. A primeira tem a ver com a primeira pergunta sobre a Oi. Poderiam, por favor, nos dar uma ideia de em que linhas vocês acham que isso vai ser mais relevante em termos de sinergias? Por exemplo, o impacto de passar de 4 players para 3 players é difícil calcular, mas seria bom se vocês pudessem nos dar uma ideia em ordem crescente, onde isso vai ser mais importante nas suas linhas de negócio. E a segunda pergunta é sobre FTTH. Vocês querem alcançar 29 milhões de domicílios em 2024. Vocês estão esperando uma expansão de 3 milhões por ano, menos do que vocês adicionaram em 2021. E quando vemos os domicílios conectados, vemos uma desaceleração durante o ano. Ainda está crescendo, mas desacelerou em relação ao começo do ano. Será que poderíamos dizer que as altas taxas de crescimento de FTTH foram em 2021, ou vocês acham que ainda há espaço para continuar acelerando o crescimento nos próximos anos? Obrigada. Olá, é o Christian aqui.
Como eu disse antes, não, é principalmente em avoidance de custos e capex. O ambiente competitivo, como eu disse, nós acompanhamos muito de perto, não mudou muito. Estamos falando da maioria dos clientes em pré-pago e no planos mais baixos de pós-pago ou híbridos. Temos sido bastante competitivos no último ano com os 3 maiores players. E considerando no caso da Oi, com a implementação no quarto trimestre foi bem limitada e em frequências limitadas. Portanto, eu acho que as receitas não seriam a linha que eu destacaria aqui, por causa dessa possibilidade de sermos menos competitivos. Eu acho que o ambiente continuará sendo muito competitivo. E também temos aqui o aparecimento de um player mais forte em fibra. Se considerarmos o mercado como um todo, eu não vejo nas receitas. Como eu disse antes, eu acho que cost e capex avoidance. Custos, porque se você pegar cerca de 10 milhões de clientes, a maioria deles são no Nordeste. E lá nós temos a menor participação de mercado e uma das maiores redes de internet móvel implementada. Portanto, temos a capacidade para receber todos esses clientes. Temos os canais, temos as lojas em todos os lugares que vamos herdar os clientes e temos canais digitais para atender a esses clientes de uma forma muito eficiente. Portanto, eu acho que essa é a linha que eu destacaria para você. E avoidance de capex relacionado ao maior número de frequências, as que nós compramos, não só as de 43 MHz que compramos da Oi, mas também as que estamos adquirindo para 5G. Posso falar de FTTH também? Sim, sim, agradeço. Agora vamos falar de FTTH. Acho que temos que ver todo o panorama do mercado. A Vivo está ganhando impulso. Eu não estou medindo pelo número de cidades e número de domicílios que implementamos todos os anos, mas sim a nossa capacidade de reter os clientes na nossa base e de aumentar as receitas. E eu acho que temos tido bastante êxito. O número de cidades, eu acho que quando entrarmos nas cidades que pretendemos entrar, ou organicamente ou pelo FIBrasil, elas cidades são muito bem selecionadas. Queremos ser os primeiros nas cidades que vamos entrar. E eu acho que é isso que estamos vendo nos últimos trimestres. Estamos nos fortalecendo, ficando muito mais fortes do que a concorrência na área de FTTH, e a ideia é continuar assim. O número de 29 milhões é um número muito bom de domicílios conectados em 2024. Se conseguirmos aumentar nossa base de clientes de 4,6 de hoje para o número que eu disse antes, pretendemos dobrar o número em 2024. Isso também é um crescimento muito forte, muito positivo. E o que eu gostaria de medir aqui, primeiro, é a capacidade não só de ganhar esses clientes, mas vamos ganhar esses clientes num ponto de preço muito bom também. Isso vai aumentar o ARPU com mais velocidade e mais serviços digitais junto com a oferta de FTTH. E em segundo lugar, como eu disse antes, queremos reduzir o churn, não só para FTTH, mas reduzir churn dos clientes móveis no geral. Somos o primeiro em número de clientes em pós-pago e pré-pago, e eu acho que agora com a fibra nós estamos em uma posição única para sermos o primeiro que mistura fibra e móvel juntos. E com os serviços digitais também, além de tudo. Eu sei que existe um pouco de ceticismo na nossa capacidade de aumentar os números para serviços digitais, mas eu mostrei números em B2B, eu vou mostrar números em B2C em breve. Hoje eu mostrei somente 1,2 milhão de assinaturas que temos de vídeos OTT e esse número está crescendo. As adições líquidas estão crescendo mês a mês. E em breve eu vou mostrar também alguns números em educação, em marketplace, em saúde. Assim que nós tivermos um número relevante para compartilhar com vocês, vamos fazer isso. Perfeito, Christian, muito claro. Gostaria de fazer mais uma pergunta. Quando você entra em uma nova cidade, geralmente a adoção é um pouco mais lenta, isso faz sentido, é claro. O ARPU é mais lento. E quanto tempo demora para vocês trazerem o ARPU para o que vocês têm no seu portfólio? Por exemplo,
quando eu tenho 30% de market share, ou 40%, ou 2 ou 3 anos é o prazo? Ou seja, qual é a ideia para vocês trazerem o ARPU para os números atuais em uma nova cidade? As cidades são diferentes e o ARPU também muda para as novas cidades em que entramos, dependendo da concorrência e da velocidade em que conseguimos vender. Eu acredito que a ideia aqui, como eu disse antes, é que estamos aumentando a nossa velocidade, a velocidade de adoção. Os clientes estão adotando muito mais rápido do que antes e também estamos conseguindo acrescentar serviços digitais na maioria das nossas vendas. Isso também é muito positivo. E daqui para frente, este ano, eu acho que uma outra arma que nós temos é a oferta do Vivo Total, que já está 100% pronto para ser oferecido no país inteiro. Isso também vai melhorar o nosso ARPU combinado. É aí que vemos uma capacidade de fazer ainda mais. E estamos também tentando implementar alguns dispositivos para domicílio conectado em todas as cidades em que entramos. Então, também queremos nos posicionar como provedor de tecnologia, não só com a fibra, mas também com o domicílio conectado, vendendo os dispositivos e o suporte técnico para esses clientes. Então, temos muitas ideias que acreditamos que vai aumentar o ARPU total e também vamos ver muito mais ARPU de clientes, porque vamos ter uma combinação de fixo, digital e móvel. Perfeito, muito claro, obrigado. A próxima pergunta é de Victor Tamira, Goldman Sachs. Olá, bom dia, Cristiano, bom dia a todos. Obrigado por responderem. Peço desculpas se a pergunta já foi respondida. Eu tive problemas de conexão durante a sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta, considerando que vocês conseguiram aumentar a distribuição para os acionistas acima dos níveis históricos, mesmo com a aquisição da Oi e o 5G, poderiam falar mais sobre como estão pensando na alocação de capital quando falamos no equilíbrio entre o aumento do payout e o uso do CAPEX, implementação de fibra, outras aquisições e fusões. E a segunda pergunta é um follow-up sobre o ecossistema digital de B2C. Quão rapidamente vocês acham que vão conseguir implementar ofertas como o Vivo Money para os usuários que forem migrados da Oi e que talvez tenham um bom fit para esse serviço? E vocês considerariam M&As com empresas de tecnologia para acelerar a parte digital? Obrigado. Vou começar com a segunda pergunta e depois passo para o Davi para a primeira. Sim, é claro que os clientes da Oi são alvo para nossos serviços digitais. Precisamos aguardar o fechamento da transação. Depois do fechamento, nós temos aqueles períodos de 12 meses para a migração dos clientes da base deles para a nossa. Não temos pressa no momento para oferecer os serviços digitais para esses clientes, mas é claro que eles vão contribuir. Nós estávamos falando que na nossa base de clientes móveis nós já temos mais de 83 milhões de clientes, então já temos muitos, o suficiente para distribuir esses serviços digitais. E se acrescentarmos fixos, estamos falando de quase 100 milhões de acessos, com a possibilidade de adicionar serviços digitais. A ideia aqui é implementar nas diferentes áreas das quais eu já falei. Estamos muito positivos em relação à área de educação. Acabamos de assinar uma joint venture com a Anima, estamos aguardando a aprovação do CAD. E o objetivo aqui é para planos híbridos e pré-pagos. E para os clientes que vêm da Oi, também poderemos aproveitar esses clientes para esse tipo de serviço. Vivo Money também, temos um número de 30 milhões de reais já concedidos aos clientes. E quando tivermos também os clientes da Oi, quando pudermos avaliar o crédito deles, o risco de crédito deles, vamos oferecer também. Já fizemos isso com a parte de cima da nossa lista de clientes pré-pagos, dos quais temos mais informações e temos tido muito sucesso. E também VivoPay, área de saúde e outras áreas. Estamos investindo em algumas startups. Fizemos isso com a Ivy, que depois foi vendida para a Nubank, depois a Gabriel, que é uma empresa de inteligência artificial focada em segurança, que poderia acrescentar a nossa proposta de valor para o domicílio conectado, como eu discuti antes. Também a Alicerce,
que é uma plataforma educacional, mas atualmente podemos considerar um outro veículo para investir mais ou até comprar uma empresa se acreditarmos que ela se encaixa com o portfólio do ecossistema digital que queremos ter, tanto em B2C quanto em B2B. Então, isso não está fora de questão. Em B2B, nós contamos com a Telefônica Tech, são 3 empresas que foram lançadas pela Telefônica na Espanha e que nós também lançamos aqui no Brasil, focadas em B2B, Cloud, IoT e cibersegurança, e por meio desse veículo podemos também acessar M&As. Então, M&As não estão fora de questão, mas tem que ter uma proposta, uma boa proposta, uma boa compatibilidade, ou podemos investir por meio da AIDA ou algum veículo que vamos implementar no Brasil, que podemos implementar no Brasil. Então, essa é a resposta à sua segunda pergunta, e vou passar para o Davi para falar sobre a estrutura de capital. Olá, é o Davi, obrigado pela pergunta. No fim de 2021, tínhamos 6,5 bilhões em caixa, e isso nos permitiu adquirir os ativos da Oi Móvel sem impacto no nosso futuro, principalmente em relação à remuneração dos acionistas. Quando olhamos os últimos 3 ou 4 anos, tivemos um payout de 100% e não vemos nenhum motivo para mudar isso. Além disso, principalmente no ano passado, nós estivemos muito ativos na recompra de ações. Como eu disse, 500 milhões de reais em ações nos últimos anos, e planejamos continuar bastante ativos na recompra. Acabamos de lançar um novo programa de recompra. Também estamos cancelando 400 milhões de ações que compramos no passado, ou seja, estamos bastante ativos nessa frente. Ou seja, resumindo, remuneração de acionistas tem sido uma prioridade para a Vivo, e isso vai continuar no futuro. Muito claro, obrigada. A próxima pergunta é de Arturo Landa Pons, Itaú. Olá, bom dia a todos. Obrigada por responderem a minha pergunta. Eu tenho uma pergunta mais geral. Em relação ao 5G para 2022, eu acho que vocês têm cerca de 2,7 bilhões de reais em obrigações. Minha pergunta é, então, basicamente, como isso está relacionado com o CAPEX? Vocês têm usado 20% de CAPEX em relação às vendas no passado. Vamos pensar nessas obrigações além dos compromissos normais de CAPEX. Então, eu queria saber como devemos encarar principalmente o CAPEX de 2022. Ele vai ser um pouco mais alto que o normal? Olá, é o Davi. Em 2021, nós reservamos 4,5 bilhões de CAPEX não recorrente para o preço das frequências e as obrigações que temos, principalmente a criação da rede de fibra e a conexão da Amazônia e as escolas. Fora desses 4,5 bilhões, 3,6 bilhões tem a ver com as obrigações. Então, essas obrigações não vão impactar nosso CAPEX no futuro, porque já estão reservados e já são considerados uma dívida financeira. Portanto, eles não vão aumentar nosso CAPEX no futuro ou a dívida, porque tudo já foi considerado. O resto das obrigações que nós temos tem a ver com business as usual. Então, temos um envelope alinhado com o que tivemos nos últimos anos. E é isso que vamos fazer para continuar expandindo em fibra e para acelerar o 5G. Então, hoje estamos falando de passar os investimentos de qualidade de 4G que tínhamos no passado e vamos passar agora para 5G, mas não vamos esperar nenhum investimento adicional por causa disso. Então, os 2,7, se você olhar no slide, já tinha sido registrado, como o Davi disse, e não faz parte do CAPEX anual deste ano, é algo diferente. São outras obrigações mais relacionadas a business, porque essas obrigações que destacamos aqui são as que são o IAF, que estão na entidade de gerenciamento de frequência que precisamos criar para fazer o cleanup do espectro, e também a construção da rede do governo e privada, e também a conexão da Amazônia.
Isso está no número que o Davi acabou de mencionar e não faz parte do CAPEX anual. É mais um compromisso de licença que nós fizemos no ano passado. Todo o resto, em relação à implementação das fibras e às obrigações, nós vamos cobrir até o fim de julho, temos que cobrir todas as capitais do Brasil, todas as capitais dos estados brasileiros, e precisamos construir um site para cada 100 mil habitantes. Isso faz parte do CAPEX atual. Não está no 2,7 bilhões, mas está no envelope total que planejamos para o ano. Obrigado por esclarecer. Obrigado. A próxima pergunta é de Victor Ricciotti, Credit Suisse. Olá, bom dia. Obrigado por responderem. Eu tenho duas perguntas. A primeira é uma pergunta sobre B2C. Vemos que vocês estão investindo na consolidação para serviços mais integrados em móvel e fixo. Mas o ARPU está reduzindo tanto em fixo quanto móvel. Como vocês veem a monetização daqui para frente? A segunda é sobre FiBrasil. Vocês estão vendo uma boa adesão dos provedores de internet? E que tipos de clientes estão aderindo a essa iniciativa? Obrigado. Vitor, a pergunta sobre serviços digitais, como eu disse antes, estamos começando com a venda dos serviços, e o que nós destacamos aqui foi a questão dos vídeos, a vertical de entretenimento, essa é uma das verticais em que queremos nos focar. Essa é a que está mais implementada, e vemos um impacto no ARPU, na venda da fibra com Netflix ou com Amazon Prime, Spotify e muitos outros. Portanto, aqui a combinação, há um aumento do ARPU devido à venda dos serviços digitais, mas também há, no caso da área móvel, uma mistura de clientes. Portanto, este trimestre temos mais clientes híbridos do que pós-pago puro, portanto, o mix do ARPU está na área híbrida, por isso que o ARPU total é um pouco mais baixo. E também conseguimos capturar muitos novos clientes pré-pagos. Para muitos deles, o ponto de entrada é numa oferta com ponto de entrada mais baixo, isso também pode impactar o nosso ARPU total, mas é claro que com os serviços digitais, eles vão poder nos ajudar no futuro próximo a compensar ou até aumentar o ARPU no futuro. Estamos fazendo isso, estamos apostando nisso. Então, eu não tenho muitos outros exemplos em outras verticais para dar para você uma boa ideia dessa contribuição desses serviços, exceto pelos vídeos na área de entretenimento que eu mencionei, em que temos 1,2 milhão de assinantes hoje, atualmente. E isso é algo positivo. Já em B2B, nós acabamos de dar mais informações sobre como os serviços digitais vão contribuir não só para o ARPU, mas mais importante ainda para a receita total. Então, estamos dando um número que não tínhamos dado antes, de mais de 2 milhões de reais por ano em receita vindo de serviços digitais. É a mesma natureza de B2C, porque você está vendendo conectividade, e além da conectividade, como você tem o canal, como você tem um relacionamento, você pode vender nuvem, pode vender cibersegurança, IoT, e isso cresceu 46% ano contra ano. Então, a mesma estratégia que nós vamos usar com B2C, com diferentes serviços, com uma diferente abordagem, mas nós acreditamos que vamos ter tanto sucesso quanto tivemos em B2B. Eu não posso responder sobre FiBrasil, eu acho que essa é uma pergunta que deve se focar no call que vamos ter diretamente com eles. Mas o que eu posso dizer é que dos 29 milhões de domicílios conectados que queremos implementar até 2024, 6 milhões virão do FiBrasil. E a parceria está indo muito bem. É isso que eu posso dizer por enquanto. Não posso falar sobre a atividade comercial deles, porque a resposta não é correto que eu fale sobre isso. Ok, obrigado. Perfeito, obrigado. A próxima pergunta é de Felipe Chen, de Santander.
Bom dia a todos, obrigado por responderem a minha pergunta. Tenho duas perguntas. A primeira é sobre a linha de OPEX de outras receitas operacionais, que chegou a 547 milhões de reais positivos este trimestre. Essa linha tem mostrado muita volatilidade nos últimos trimestres, mas no quarto trimestre ela parece estranhamente alta. Existem alguns elementos não recorrentes desse trimestre especificamente, ou temos que esperar que essa linha continue em níveis semelhantes no primeiro semestre de 2022, por exemplo? E a segunda pergunta é sobre os créditos tributários de 1,4 bilhão de reais. Queria entender qual é a expectativa de vocês em relação ao momento em que vão consumir esses créditos. Obrigada. Olá, Felipe, é o Davi. Obrigado pela pergunta. Em relação às receitas e custos, é muito importante destacar que essa linha tem estado positiva em quase todos os trimestres nos últimos 2 anos, o que quer dizer que consideramos parte dos negócios. É verdade que no último trimestre tivemos um leve aumento em comparação ao anterior, mas no fim das contas o número é sempre positivo. Essa evolução positiva ao longo do tempo tem a ver com o benefício das multas contratuais, as vendas dos serviços. Também estamos colhendo os benefícios da taxa de câmbio para a compra do cobre. Também temos alguns créditos tributários que fazem parte do, da, dos negócios da empresa, e também a questão das contingências para processos trabalhistas, porque os processos estão diminuindo ano após ano. É difícil prever, como você disse, tem muita volatilidade, mas eu posso dizer que todos os elementos que incluímos aqui podemos considerar recorrentes. Em relação à segunda pergunta, que tem a ver com os efeitos positivos de 1,4 bilhão de reais registrados neste trimestre, estamos falando de algumas perdas que tivemos no fim do ano. Tivemos 1,3 mais 1,4, então estamos falando de 2,7 bilhões em tributários que serão compensados em valores mais baixos pagos em impostos. E esperamos que até 2025, 2026, a gente use todos esses créditos, então temos 4 anos ainda, de 2,4 bilhões, isso vai ser compensado nos próximos 4 ou 5 anos. Obrigado, muito claro. Obrigado, Davi. Obrigado, Felipe. Muito obrigado. Agora temos perguntas recebidas pelo webcast. A primeira é de Emiliano Flores, Scotiabank. Poderia falar mais sobre o reconhecimento dos ativos tributários? Será que podemos esperar algo semelhante em 2022? Olá, não podemos prever se vamos ter efeitos positivos em 2022. Podemos somente contar com o que já registramos. Então, não posso comentar aqui porque ainda não temos visibilidade, não estamos prevendo nenhum outro conceito semelhante. Não é possível prever se vamos ter outros ganhos tributários aqui no Brasil. É algo que teremos que aguardar em 2022. A próxima pergunta também vem do webcast de Fanny Burma, HSBC. Uma alta saída de caixa em 2022 devido à aquisição da Oi e as obrigações do 5G. Será que isso terá impacto na distribuição de dividendos em 2022? Podemos esperar uma taxa de payout semelhante em 2022 comparado a 2021? Olá! No fim de 2021, tínhamos mais de 6 bilhões em caixa no nosso balanço, que vai ser usado para pagar a aquisição da Oi.
E isso não terá impacto na nossa capacidade de pagar dividendos. A taxa de payout, como você perguntou, não vemos nenhum motivo para ela ser diferente do que tem sido no passado, que é cerca de 100%. Não damos guidance, mas é isso que vemos até agora e não vemos motivo para mudar. E também o payback, que também é importante, porque isso também vai ajudar a manter a remuneração dos acionistas, além do lucro líquido que tivemos em 2022. Outra pergunta de Fanny: qual é a expectativa para CapEx? Já que começou a implementação de 5G, será que a intensidade do CapEx vai ficar em níveis semelhantes do que vimos em 2020 e 2021? Olá, Fanny, é o Christian. Sim, podemos esperar o mesmo nível de CapEx. Estamos tendo CapEx de 7,9 a 8,7 bilhões nos últimos 3 anos e estamos esperando que o CapEx fique em torno desses números. E a gente vai gastar um pouco mais na implementação do 5G, como você acabou de dizer, mas estamos evitando CapEx em outras tecnologias e estamos buscando modelos alternativos, não só em compartilhamento, mas também no que podemos dedicar para móvel, usando FiBrasil, a nossa rede neutra, que evita CapEx e cria um pouco de OpEx, mas vai compensar no fluxo de caixa operacional. Então, sim, esperamos níveis semelhantes. Obrigado. Estamos concluindo a sessão de perguntas e respostas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Christian Gebara para seus comentários finais. Obrigado a todos por terem participado da nossa teleconferência. Obrigado também por estarem acompanhando o desempenho da Vivo no último ano. Foi um ano muito positivo, como vocês viram nos resultados apresentados hoje, e um ano muito importante, porque estamos preparando o nosso futuro com nossa rede neutra, nossa rede de fibra no Brasil, os resultados bem-sucedidos em 5G e, mais recentemente, também a conclusão bem-sucedida antes do fechamento da transação com a Oi. Também começamos a dar algumas ideias da nossa estratégia digital daqui para frente, com números reais de crescimento em B2B e em B2C. Poderemos dar mais informações sobre algumas das verticais em que vamos apostar no futuro. Se tiverem mais perguntas, por favor, entrem em contato com a equipe. Mais uma vez, agradeço pela participação. Muito obrigada. Essa teleconferência está encerrada. Vocês podem desconectar agora. Tenham um ótimo dia.